Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espectro Cinza. Especificamente, esse vídeo será voltado para as mulheres, e mais particularmente ainda para as mulheres de esquerda, algo que eu já fui. Independentemente de tu pensar que eu não passo de uma traidora de gênero por ser profundamente dependente da opinião masculina, tudo bem. Eu não me importo, eu aceito que tu me critique, que tu me insulte nos comentários, que tu desenvolva os seus raciocínios. Está tudo certo, eu estou completamente disposta a isso. A única coisa que eu peço para vocês é que assistam esse vídeo até o final, porque eu vou apresentar para vocês um fenômeno sob um viés, uma perspectiva que ainda ninguém apresentou para vocês. Por isso, fique até o final. Imagine um serial killer, um matador em série, que possui um desejo tão incontrolável de matar, ao ponto dele ter que implorar pela própria prisão. Caso contrário, ele vai continuar matando. Ele tem 35 anos de idade e é virgem. E as suas vítimas favoritas lembram a mãe dele que se prostituía. Mulheres jovens, pardas, baixas e mães solteiras. Facilmente entendido como um misógino atualmente. Será que este homem, em alguma medida, não seria uma vítima da própria condição genética, com traços antissociais e, portanto, com propensão ao comportamento criminoso, que foi desencadeado devido a uma criação profundamente traumática em um lar desestruturado? Plausível. Eu acredito que sim. Por exemplo, o chamado gene da violência, o MAOA, que todos nós temos, produz uma enzima que regula os neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Quem tem a variante da baixa atividade desse mesmo gene tende a ser mais impulsivo e agressivo, especialmente se for homem. Mas preste atenção, esse gene sozinho não gera o comportamento. O ambiente familiar e social contam bastante, e em contextos seguros a tendência praticamente não se manifesta. Então aí nós temos um exemplo claro de como a genética cria a disposição, mas não o destino. Mas a provocação é: qual foi a escolha de quem nasceu com a variante desse gene em um ambiente violento? Nenhuma. A questão é: será que tu se sentiria tão compadecida e seria tão condescendente com esse homem facilmente entendido como um misógino, matador de mulheres pardas, pobres, mães solteiras, da mesma forma que tu se compadece e é condescendente moralmente com esses faccionados lá em cima do morro que estão sendo mortos agora pela polícia? Eu duvido muito. É compreensível imaginar que, na verdade, tu desejaria que esse sujeito, esse misógino, odiador de mulheres, jovens, mães solteiras, fosse esquartejado e jogado em uma vala comum como um indigente. Em contrapartida, o racismo, a desigualdade social, o trauma, a falta de oportunidades teria transformado inúmeros jovens inocentes em faccionados que teriam se revoltado ou reagido contra um sistema que não lhes ofereceu nenhuma outra alternativa, exceto furtar celular de trabalhador às 5 da manhã em um ponto de ônibus, apenas para matar a sua fome. Feche os olhos. Agora imagine o comportamento ou o ato mais vil, covarde ou destrutivo, seja ele individual ou coletivo. Imaginou? Pois bem, saiba que mesmo esse ato, individual ou coletivo, vil, covarde ou destrutivo, pode ser traçado sob um viés antropológico, neurocientífico, psicológico, econômico, filosófico, religioso ou parental. E por essa lógica, ninguém deveria estar preso. Agora, se tu for um abolicionista penal, tudo bem. Isso não faça sentido para ti. Mas se tu não for, considere que nem mesmo a lei da Maria da Penha deveria existir, e muito menos estar em vigor até hoje. Afinal, esses agressores de mulheres também podem ter tido uma vida estressante e traumática, desencadeado transtornos de humor ou outros comportamentos antissociais. Ninguém nasce, cresce, amadurece, arruma uma namorada e pensa: vou começar a ser um agressor de mulheres. Todos os nossos atos são traçáveis, explicáveis e, eventualmente, também atenuáveis interpretativamente em relação a como nós iremos lidar com esses mesmos atos.
Mas eu pergunto novamente, isso significa que eles foram inocentes? Devam ser absolvidos? Claro, não estou dizendo que eles devam ser mortos, exceto se estiverem armados e entrarem em confronto com a polícia. Entretanto, pela dissonância cognitiva, essas mesmas feministas, e nesse caso pode ser tu que tá aí me assistindo, são muito mais impiedosas com pessoas muitíssimo mais inofensivas, como por exemplo, incels, ou senão com seus ex-namorados abusivos que no máximo chamaram elas de cadelas e vagabundas durante uma briga no WhatsApp. Eu sei, eu concordo, isso é inaceitável, porém é visível a diferença de tratamento. O incel pode ter sofrido o isolamento da pandemia, ter sido abandonado pelo pai, negligenciado pela mãe, enquanto ela passa o dia inteiro em redes sociais se exibindo de lingerie, biquíni para estranhos na internet ou trocando de namorado como se ela trocasse de calcinha, além de passar por bullying na escola por ser feio, pobre, pardo ou deficiente físico. Essa é a realidade de muitos desses jovens. E são justamente esses jovens que, em teoria, mereceriam muito mais a nossa compaixão e condescendência do que esses faccionados. Ou vocês acham que esses jovens que passam o dia inteiro em casa, sem perspectiva de futuro, são homens altos, brancos, bonitões e ricos? Esses jovens, gente, em maioria, são pretos, pardos, que diariamente convivem com desordem, desestrutura familiar e lixo em volta da própria casa. Claro, sem contar a trocação de tiro. Essa percepção de que os incels são homens altos, brancos, bonitões, eles correspondem somente, ou pelo menos se tenta corresponder, a uma fixação por um tipo, um estereótipo de um inimigo. E esse inimigo tem que ser necessariamente homem, branco, alto, forte, hétero, etc. Ainda que não faça nem sentido lógico dentro da própria ficção. Como que ele teria essas inúmeras outras características que sequer correspondem a uma pessoa de privilégio? Se esse homem é alto, branco, rico, bonitão, boa pinta, de sucesso, que prosperou na vida, ele não vai ser um homem isolado que passa o dia inteiro em casa, choramingando, sofrendo como se ninguém o quisesse. A gente sabe qual é a verdade. Você sabe muito bem. A vida dele é bem mais fácil do que a desses jovens que frequentemente manifestam sentimentos como inadequação, frustração, impotência, auto-ódio e principalmente raiva. Então imagine que esses jovens não têm uma boa estrutura familiar que possa acolhê-los e também não têm acesso a bons profissionais de psicologia que ofereçam ferramentas para lidar com todos esses sentimentos negativos. Mas isso ainda pode piorar. Muitos desses jovens são vizinhos desses faccionados. Eles são vizinhos desses sujeitos de moralidade ou de caráter, de comportamento controverso. E não raramente, vêm mulheres na garupa desses homens subindo para cima e para baixo, para cima, para baixo. E quando elas apanham, elas voltam para eles. Quando elas têm a cabeça raspada, elas voltam para eles. E aí, imagina a cabeça desse adolescente de 13, 14, 15 anos, quando vê uma feminista de Twitter, branquinha, de classe média, dizendo que é um absurdo, abjeto, nojento e repulsivo, digno de uma criminalização quando um pedreiro assovia para uma mulher desconhecida que passa na rua. Mas defendem criminosos, que matam centenas de mulheres. E vejam que eu reconheço todos os viéses cognitivos que prejudicam a precisa análise da sociedade, que faz com que esses jovens concluam equivocadamente que a maior parte das mulheres realmente se atrai por bandidos, delinquentes e criminosos. Não, isso é falso. E a melhor forma de observar isso é a realidade. É a composição populacional de uma sociedade em que a maior parte dos homens não é delinquente. E isso foi gerado também por causa da seleção sexual feminina. As mulheres escolheram, ativa e deliberadamente, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, se relacionar com homens socialmente ajustados e de comportamento pró-social. Mas esse tipo de argumento, geralmente, as feministas não irão usar.
Por quê? Porque elas têm medo da natureza, elas têm medo da biologia, elas têm medo de analisar os fatos através de outras perspectivas que não as exclusivamente socioconstrutivistas. Mas vocês vão ficar para trás e continuarão ficando para trás até o momento de vocês começarem a arregaçar as mangas e reconhecer e analisar e olhar a verdade tal qual ela é, não como vocês gostariam que ela fosse. Além de que vocês estão fixadas em alvos errados. Os inimigos de vocês são esses faccionados. São esses traficantes de morro que namoram jovens de 13, 14, 15 anos de idade. E que se fosse, sei lá, qualquer integrante de um partido político de direita, por exemplo, vocês não teriam nenhum problema em chamar estuprador, abusador, pedófilo. Os faccionados, quando recebem nãos, quando eles são rejeitados por essas jovens, que se recusam a se relacionar com eles por drogas, bebidas ou dinheiro, eles as matam. Eles assassinam essas jovens. E sabe por quê? Porque a moral desses homens é profundamente patriarcal e muito mais primitiva, arcaica, que se exprime através da força bruta e da coerção, em que o respeito que eles recebem da sociedade depende também de como eles são tratados e recebidos pelas mulheres dessa mesma comunidade. E se eles são ou se sentem desrespeitados diante dela por mulheres que eles consideram a extensão do status deles na sociedade, elas são punidas. Eles assassinam essas jovens. O que há de progressista, que é digno de compaixão, condescendência, pena ou compreensão? Esses são os nossos inimigos. São esses homens que não respeitam vocês. São esses homens que tratam vocês como objetos porque é assim que eles enxergam vocês. A nós. Eu não acredito em livre-arbítrio. Ok, não muito. Mas ainda assim não é uma boa mentalidade social para que a gente possa reger a nossa sociedade, porque desestimula, despessoaliza, ou pelo menos dissocia a responsabilidade individual das pessoas daquilo que elas realmente fazem. Isso não é bom. Isso faz com que elas se resignem diante dos próprios atos, elas se resignem diante de determinadas circunstâncias. Então, a rigor, eu não acredito. Mas se não serve para um, não serve para ninguém. Se serve para um, serve para todos. Se algumas pessoas são julgadas como se o livre-arbítrio existisse, as outras também. Mesmo que elas não correspondam necessariamente com o estereótipo de uma vítima minoritária. E vice-versa. Eu, no geral, não gosto de enxergar nem tratar ninguém como vítima, principalmente grupos em geral. Mas, entre esses 3 grupos que eu citei aqui, o ex-namorado tóxico, o incel e o faccionado, que definitivamente o faccionado é o menor grupo vitimizado aqui. Ou, ainda que ele seja um grupo vitimizado, hipoteticamente, ele é o que mais faz vítimas. E parte dessa condescendência ocorre porque se constrói uma narrativa que cria inúmeras situações hipotéticas possíveis que poderiam ter acontecido caso a realidade tivesse sido outra. Ok, eu concordo que inúmeras pessoas poderiam simplesmente jamais ter entrado para o crime se tivessem nascido, sei lá, na Suíça, tivessem tido outros pais, que tivessem estudado em outras escolas. Mas a questão é que daí nem seriam mais elas, seriam outras pessoas. Considerando a realidade tal qual ela é, nós podemos concluir que devemos julgar as pessoas a partir do que elas de fato fazem. E não a partir de algo que elas poderiam fazer ou a partir de algo que elas poderiam ter sido. Elas são o que são, independentemente dos motivos que fizeram com que elas se tornassem o que elas se tornaram. Imagine só se uma pessoa vencesse o Nobel por algo que talvez ela tivesse descoberto em química. Imagine uma pessoa ganhar uma medalha de primeiro lugar numa Olimpíada por ter
quase competido? Isso é um absurdo, né? E qual a razoabilidade de absolver uma pessoa de um crime que em determinada situação alternativa ela não teria cometido? Aceite. Existem pessoas que são, de fato, irrecuperáveis e elas não merecem viver em sociedade. Como o matador misógino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal, compartilhem, comentem bastante e, claro, indiquem o máximo que vocês puderem para todas as moças de esquerda que vocês conhecem. Algo que eu já fui também.